Você sabia que existe uma prisão onde milhões de pessoas entram nela por vontade própria? É isso mesmo, e se chama dívidas, essa prisão. Né? Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas é exatamente assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Eu mesma nunca pensei assim. E hoje a gente está no 7º dia do nosso devocional, né, de sabedoria financeira, serão 21 dias. E eu te convido a vir comigo e a meditar sobre esse princípio bíblico para colocar em prática, né? Lembrando que a Bíblia não está proibindo você ter dívidas, está te aconselhando a ser prudente, a ter cautela, saber se aquela dívida cabe no seu orçamento, né? Então, assim, a vontade de Deus é que a gente tenha liberdade e paz mental, né? Então, se você tem dívidas, saiba que o nosso Deus, ele é poderoso e ele ajuda, ele dá direcionamento, né? Você pode fazer uma renda extra para estar quitando essas dívidas. E hoje eu te convido a vir meditar comigo sobre esse princípio bíblico, que é tão quebrado, né? Pelos cristãos, assim, pelo mundo, assim, por milhares de pessoas, né? Não só cristãos, mas muita gente, né, que não tem esse conhecimento. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Andréa Bessa, eu sou formada em Teologia e História das Religiões, e aqui a gente fala sobre a Bíblia, a gente traz estudos bíblicos, né? Agora a gente está fazendo esse devocional de 21 dias que eu estou registrando aqui a minha jornada, né? Porque é uma das áreas que mais está sendo desafiadoras para mim, né? Depois que eu engravidei, pela segunda vez, né? Que eu já tenho um menininho, eu já tenho um filho de quase 4 anos, né? Que ele vai fazer agora, nesse mês. E que estou grávida do segundo bebê, né? Tô com exatamente 32 semanas e 3 dias hoje, né? Então, assim, que Deus abençoe a sua vida e já pega a sua Bíblia, né? Um papel e caneta para quem gosta de anotar e vamos para a lição de hoje. Eu vou passar a gente pelo computador pra gente ler o devocional que eu escrevi juntos. E vamos fazer a leitura, né? Quem tiver com a Bíblia, eu até coloquei aí na tela, para quem quiser ler na tela, né? A passagem bíblica, mas eu sempre gosto de frisar, né, gente, a importância da gente ler no papel mesmo. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, que é a Bíblia que eu estou hoje. E eu tô aqui no escritório, meu bebê tá dormindo lá em casa, né? Meu bebê, entre aspas, que ele já tem quase 4 anos, né, gente? E fala assim o seguinte, né? Provérbios 22:7 fala: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu meditei muito nessa passagem, né? E escrevi esse devocional, né? Olhando para minha vida, já sofri com dívidas também, né? Hoje, graças a Deus, não sofro, né? Mas teve um período que eu peguei empréstimo do FIES, então foi bem desafiador mesmo, né? Para pagar, porque quando você faz o compromisso, principalmente com FIES, você está fazendo uma dívida para o futuro, né? Assim, por mais que você tenha, quando eu fiz recursos humanos, né, foi uma faculdade, né, uma graduação que abriu as portas para mim. Mas eu pensava que estaria ganhando melhor quando fosse a hora de pagar, né? E não foi exatamente assim. Mas vamos fazer a leitura do devocional que eu escrevi, que fala assim, ó. Vivemos em uma sociedade onde comprar antes e pagar depois se tornou algo comum. Cartões de crédito, financiamento e empréstimos estão ao alcance de todos. Embora algumas dívidas possam ser assumidas com responsabilidade e planejamento, a Bíblia nos alerta para um perigo que a dívida pode se transformar em uma forma de escravidão. Então, é muito bom aqui frisar, gente, que a Bíblia não está condenando a dívida, não está proibindo você de fazer dívidas, mas está falando para você ter cautela, ver se aquela dívida que você vai fazer cabe no seu orçamento, né? Os especialistas em finanças, eles falam que a gente só pode comprometer o nosso salário 30%. Por isso que eu falo, é importante a gente também fazer
O galo tá que canta, gente. A gente mora aqui em chácara. Vocês vão escutar galinha, galo, né? Faz parte. Então, assim, é muito bom você frisar isso. O princípio bíblico, ele é para você ter cautela. E esse aqui que a gente leu, Provérbios 22:7, é um princípio. Mas, se você não obedece esse princípio, você vai ter as consequências da quebra desse princípio, né? Então, assim, essa dívida cabe no meu orçamento, né? Eu posso fazer, é um desejo ou é uma necessidade, né? Vamos continuar a leitura. Fala assim, ó. Salomão afirma que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Essa é uma linguagem forte, mas revela uma realidade que muitas pessoas conhecem. E quando as dívidas fogem do controle, elas roubam a paz, comprometem o orçamento e limita a liberdade de fazer escolhas. E Deus deseja que seus filhos vivam com sabedoria e responsabilidade. Isso significa pensar antes de comprar, evitar decisões impulsivas e aprender a direcionar necessidade, né, diferenciar necessidade de desejo. Muitas dificuldades financeiras não começam pela falta de renda, mas pela falta de disciplina no uso dos recursos. Então, assim, é sempre bom, gente, evitar as dívidas, porque quando elas forem feitas, a gente vai ter que arcar com essas dívidas, né? E aqui, continuando, evitar dívidas desnecessárias é um ato de prudência. Sempre que possível, vale a pena esperar, economizar e comprar no momento certo, em vez de assumir parcelas que comprometem o futuro. Então, é muito importante a gente meditar naquela dívida que você está pretendendo fazer, né? Não sei, nesse dia, o que você está pretendendo comprar, né? Mas saber, né? Se essa dívida cabe no seu orçamento, se faz sentido você fazer ela agora, né? E aí, a última parte que eu coloquei aqui no devocional, né? Saiba que pode ser que vai ter mudanças, né? Nesse devocional, né? Deus está falando comigo, igual eu falei para Deus que eu ia separar essas primeiras horas do meu dia que o meu filho está dormindo para escrever e para meditar. Então, às vezes Deus vem ao meu coração muito forte, eu tenho que mudar. Já mudei, eu tinha feito os princípios todos e depois Deus falou, não, quero esse aqui, né? Meu coração, eu falando que era de mim, né? Eu falei, não, acho que não é de Deus, não, acho que é de mim mesmo, né? E aí, cada vez mais uma pessoa chegava, falava, outra pessoa, né? A Bíblia, por meio da palavra do Senhor, Deus fala muito comigo na intimidade. Então, eu falei que eu quero ouvir a voz de Deus, né? E eu tô grávida, não posso fazer muito jejum. O jejum eu vi assim, quando eu fazia ele prolongado, era como se eu matasse a minha carne, sabe? E agora eu não posso fazer muitas horas, né? Então, no máximo 2 horas, estourando mesmo de jejum, depois que eu acordo, que eu gosto de fazer cedo. Então, tá sendo desafiador, mas Deus tem falado, sabe? Então, aqui na última parte que eu coloquei aqui, é que se você já possui dívidas, não desanime. Deus é especialista em restaurar áreas que parecem sem solução. O primeiro passo é reconhecer a realidade, buscar um plano para quitar os débitos e assumir o compromisso de administrar melhor os recursos daqui para frente. E lembre-se, a liberdade financeira começa quando aprendemos a viver dentro das possibilidades que Deus nos concedeu, confiando que Ele suprirá nossas necessidades no tempo certo. Então aqui eu paro para fazer uma reflexão, né? Que muitas das vezes a pessoa ela começa a querer mais, 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 mais e nunca se contenta com o que tem, né? Aqui eu acho que é importante a gente ser feliz com o que a gente tem, porque senão você sempre vai estar, a sua felicidade sempre vai estar no futuro. Eu só vou ser feliz quando eu comprar aquela outra casa, quando eu tiver aquele outro carro, né? Aí você compra um carro bom, aí quando passa um ano, eu quero outro carro. Isso é bom, sabe? Você tem ambição de vida, é muito bom. Não pode ter a ganância, né? Que é, tipo, não se contentar com o que tem. Mas, assim, é muito bom você também ter cuidado e ter cautela para ser contente com o que você já alcançou, olhar para sua vida e ver o que ser grato pelo que você já tem, né?
essa gratidão, ela nos traz uma felicidade e é um dos princípios também que a gente vai estudar aqui nesses 21 dias, né? Provavelmente a gente vai falar sobre isso também. E o desafio do dia que eu coloquei, deixa eu arrumar aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Para você reservar alguns minutos, né, para você avaliar os seus compromissos financeiros, né? E fazer uma lista. A primeira coisa é fazer uma lista de todas as suas dívidas, né? Caso você tenha dívidas, faça uma lista, né, de todas as dívidas. Lembrando, gente, que eu até fiz a minha lista já, né? Eu gosto de fazer no Excel, mas se você não tem, assim, a habilidade de mexer com o Excel, faça num papel mesmo. Você tem um caderno financeiro para você anotar é, as suas obrigações financeiras, seus gastos diários, né? Eu comecei a fazer isso novamente, eu parei, nossa, tem um tempão que eu estava sem fazer. Eu acho que era isso que Deus queria que eu retomasse, sabe? Porque foi tantas confirmações para mim, tá? Estudando sobre finanças e eu tive que deixar alguns projetos para entrar de cabeça, né? Para escrever esse devocional e viver nele, né? Porque é fácil falar, né? Difícil viver na pele, principalmente quando você está passando por um momento difícil nessa área, né? Quem me acompanha no outro canal sabe que do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Que eu sou formada em recursos humanos também, sabe que uma das áreas que mais pegou foi a área financeira. Até no exercício lá deu. Né? Então, assim, foi muita coisa, muitas confirmações. E o segundo passo aqui que eu coloquei foi identifique quais delas possui juros mais altos, para você focar nela. Foi quando eu quitei o meu FIES, foi assim, ele era o juro mais alto, eu ataquei ele, né? E aí você quitando essa, você vai quitando as outras, né? De pouquinho em pouquinho. Em criar estratégia. Meu salário hoje não consigo pagar nada. Então, ou você vai ter que juntar um pouquinho a cada mês, igual eu gosto de usar o banco Nubank, né? A caixinha do Nubank, para colocar lá o dinheiro. Aí você vai ter que colocar um pouquinho, ou se não, fazer renda extra. Vender um chocolate, fazer um bolo, vender Avon, Natura, né? Tem muitas ideias de renda extra. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui foi evite fazer nova dívida sem necessidades, né? Então, assim, diferenciar o que é necessidade do que é desejo, né? Nunca comprar no mesmo dia, sempre deixar para comprar no outro, para ver realmente se aquilo lá se você necessita ou se você tá só com desejo de ter aquilo, né? E por último, né, mas não menos importante, é para você orar, pedindo direcionamento, né, para você organizar um plano de quitação dessas dívidas, né? Lembrando que cada dívida que você pagar representa um passo à liberdade financeira, à paz mental, né? Então, é muito importante, né? Deus nos confiou o que a gente tem para a gente ser bons mordomos aqui nessa terra. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Obedecendo esse princípio. Vamos fazer um minutinho de oração, né? Para que Deus possa nos abençoar, nos direcionar, né? Nesse dia, que a gente venha colocar em prática esse princípio bíblico. Feche seus olhos, né? Senhor Jesus, meu Pai, neste momento, Deus, eu te agradeço por mais esse dia de vida. Deus, como é bom, meu Pai, estudar a Tua Palavra, aprender mais do Teu caráter, da Tua personalidade, aprender os Teus princípios bíblicos. Meu Pai, nos ajude a colocar em prática, a evitar dívidas, meu Pai, principalmente as desnecessárias, que a gente tenha cautela, se de todo jeito a gente vai precisar fazer aquela dívida, que a gente tenha cautela, que a gente venha saber se aquela dívida faz parte, se entra ali no nosso orçamento, se a gente vai conseguir quitar em dia sem sujar o nosso nome, sem sujar o nome do Senhor, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos glorifica o Senhor. Meu Pai, então nos ajude a ser fiéis, meu Pai, nessa caminhada. Eu sei que milhões de pessoas, Senhor, quebram esse princípio em relação à dívida. A gente vê os números aí no Serasa, nas pesquisas. Meu Pai, nos ajude, meu Pai, a evitar essas dívidas, a ser sábios, a sempre pensar antes de executar, meu Pai, porque o Senhor fala que quem toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou. Né? Então, meu Pai, que a gente não venha esquecer, que a gente esteja consciente no nosso dia a dia desse princípio, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a ser fiéis, honestos, meu Pai, e ser verdadeiros testemunhas do Senhor aqui nessa terra, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Um abraço, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, né? Para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Se esse princípio, né, te ajudou, esse princípio bíblico, deixa um comentário aqui.